Já estamos no 23º domingo do tempo comum. A palavra de Deus no domingo passado falava sobre a purificação, sobre os tipos de postura, de ritual que nós fazemos para nos encontrarmos com Deus, e como Jesus colocou muitas práticas e rituais e devoções que não transformam o coração das pessoas, não muda com profundidade. É uma experiência com o Senhor que transforma o nosso coração e nos faz uma pessoa nova. E o Evangelho de hoje traz Jesus colocando, tanto não só Jesus, mas na primeira leitura e principalmente na segunda leitura, na carta de São Paulo, como nós nos comportamos na comunidade como irmãos. Isso é muito importante. E aliás, a gente, a carta de São Tiago, não é São Paulo, São Tiago, a carta de São Tiago, que São Tiago coloca, não é só uma questão que acontecia lá no tempo de Jesus e dos apóstolos. Infelizmente, 2000 anos a igreja tem, mas infelizmente essas posturas de discriminação e de exclusão dentro da igreja continuam em vários sentidos. Às vezes a pessoa, muitas vezes vem para a igreja, e aqui a gente tem que tocar num ponto sensível, porque tem que ser falado mesmo, tem que ser tocado. Às vezes a pessoa vem para a igreja não para ter um encontro com Jesus, não para rezar, mas para olhar a vida do outro, para ver como é que o outro está vestido, para ver se o outro vai comungar, para ver como é que o outro está, se está vestido com tal roupa, se está com isso, com aquilo. E o pior, no lugar de muitas vezes ter o discernimento, ter sabedoria e agir com prudência e sabedoria, aí começa a criticar o irmão, isso e naquilo, porque disso, porque daquilo, tudo. São Tiago coloca uma situação aqui, na sua carta, que acontecia com frequência na comunidade. A discriminação das pessoas que não tinham condições, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, que quando ia participar da comunidade e quando ia participar da missa, era tratado de maneira diferente. E aí tem umas coisas que às vezes a gente continua cometendo os mesmos erros, como às vezes a gente querer chegar na igreja e querer reservar banco. Não, esse banco aqui é da minha família sentar. Eu vou guardar esse banco aqui para isso, para aquilo, como se o banco fosse da pessoa e da família da pessoa. Então, essas práticas, infelizmente, ainda continuam acontecendo na comunidade. E São Tiago vem mostrar a nós que todos nós somos irmãos. No tempo de Jesus, existia uma diferença de classe social, ainda existe hoje na sociedade, mas no tempo de Jesus, a ideia que se tinha, a teologia da época é que quem tinha condições era abençoado por Deus, e quem não tinha condições financeiras ou quem era doente era excluído, e não era abençoado por Deus. Se tinha essa mentalidade. Por isso que quando Jesus, aí os discípulos, não sei se vocês estão lembrados dessa passagem, que quando Jesus diz que os pobres, os marginalizados, os excluídos vão entrar primeiro no reino de Deus, e os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus, os discípulos ficaram assustados com essas palavras de Jesus, porque na mentalidade da época se tinha certeza de quem era rico é porque era abençoado por Deus, e de quem era pobre estava assim porque não recebia as bênçãos de Deus, era amaldiçoado por Deus.
Quando Jesus fala isso, quebra aquela teologia, né? Porque esse tipo de teologia é a teologia da prosperidade. É a teologia da prosperidade, quer dizer, Deus me abençoa se eu der alguma coisa para Ele. Deus me abençoa se eu der um dízimo maior. Deus me abençoa se eu der uma oferta maior. Deus abençoa se eu fizer isso ou aquilo para Deus. E Jesus vem quebrar todos esses paradigmas da época. E quebra também hoje essas atitudes que nós ainda, infelizmente, continuamos tendo em muitos lugares da igreja, às vezes nas pastorais, por exemplo, da comunidade, da igreja, tratar as pessoas diferente, excluir só por causa de uma coisa, por causa de outra. A gente sabe que a discriminação não é só questão de classe social, não é só financeira. A discriminação de cor, por exemplo, no Brasil ainda é muito forte, só que é mascarada. A pessoa não fala que não gosta da pessoa, mas a pessoa com as atitudes exclui, é mascarada. Porque ainda bem, né, que é crime, né, se tornou crime, né, discriminar as pessoas, né, principalmente por cor, por religião ou por outra coisa. Então essa questão que São Tiago coloca na leitura hoje é uma questão que, infelizmente, a gente, depois de 2000 anos na igreja, a gente ainda está caminhando na fé. Eu sempre tenho insistido para vocês, gente, vamos ler a palavra, vamos ter esse hábito da leitura da palavra para a gente aprender a tratar as pessoas como Jesus tratou, a cuidar das pessoas como Jesus cuidou, como Jesus teve atenção, como Jesus abraçava, como Jesus escutava. Jesus tinha um carinho muito grande. Por quê? Porque a primeira atitude de Jesus não era corrigir as pessoas. A primeira atitude de Jesus era acolher. Eu sempre tenho falado aqui para vocês no santuário. Nós temos que aprender como Jesus, como Nossa Senhora, como os santos. Nós temos que aprender a acolher as pessoas. Que nós temos uma dificuldade. É a reclamação maior que aparece na Igreja Católica, em todas as igrejas. Em todas as igrejas, a reclamação maior que aparece é isso, é o acolhimento. Quando uma pessoa vem na igreja, né, muitas vezes desesperada, chorando por algum motivo, a gente tem que saber acolher, a gente tem que saber evangelizar, a gente tem que ter as mesmas atitudes e sentimentos de Jesus, porque aí vai mostrar verdadeiramente que nós somos discípulos dele, com as atitudes dele. Mas o que é que nós fazemos muitas vezes? O que é que nós fazemos? Primeiro a gente aponta, primeiro a gente julga, a gente exclui, a gente discrimina a pessoa, a gente expulsa a pessoa da igreja. Jesus não está dizendo que não é para a gente deixar de corrigir as pessoas, não, a gente tem que corrigir. Só que como é que a gente corrige? Qual é a nossa postura? É de discriminação, é de exclusão. Porque mesmo a pessoa estando no pecado, a pessoa estando passando uma situação difícil, a primeira atitude não é discriminar, apontar ou condenar a pessoa, é acolher. Era isso que Jesus fazia. Aquela passagem na palavra, no capítulo 8 do Evangelho de João, da mulher adulta, que todos estavam querendo jogar pedra à mulher. E Jesus primeiro acolheu. Jesus quis escutar aquela mulher, saber por que ela estava passando por aquilo. E realmente ela tinha pecado. Mas Jesus deu uma oportunidade para ela mudar de vida. Mas primeiro Jesus tinha que acolher e não julgar, apontar o dedo e condenar. As pessoas que estavam ali ao redor não queriam nem conversar com a mulher, nem saber, nem acolher, queriam logo jogar pedra. Mas Jesus foi acolhendo. E no final Jesus disse para ela: vai em paz, não peques mais. Olha o que é que Jesus diz: não peques mais, a tua fé te salvou. Então, a palavra de hoje vem mostrar como na igreja nós recebemos uma dignidade espiritual
E todos nós somos irmãos, todos nós. Não existe ninguém superior na igreja. Ninguém superior. O padre não é superior, o padre não é melhor do que ninguém, o bispo também não, e nem o Papa Francisco. Por quê? Porque Jesus escolheu, lembra da quinta-feira santa, quando Jesus institui o mandamento do amor, e Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a postura de quem está à frente, porque muitas pessoas na comunidade acham que ser padre é um privilégio, acham que ser coordenador de pastoral é um privilégio, de ser isso e aquilo é um privilégio, porque vai mandar nas pessoas. Mas o que é que Jesus diz? Você quer estar à frente? Você quer coordenar? Então você tem que lavar os pés dos irmãos. Então você tem que cuidar dos irmãos. Então você tem que saber quais são os irmãos na comunidade que estão mais fragilizados. Olha a primeira leitura, o que é que diz? Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo. É para a gente motivar as pessoas, não é para a gente desanimar as pessoas. Porque às vezes as nossas atitudes na prática fazem o quê? De desânimo. A pessoa vem com sofrimento, vem chorando, vem com a dor, e a gente dá uma porrada na pessoa com umas palavras. A gente tem que saber, como Jesus, como cuidar das pessoas, dos irmãos, como falar. A gente tem que ter muitas atitudes, e a gente precisa hoje. E como é que a gente faz isso? Cuidando do nosso coração, cuidando da nossa espiritualidade. É na palavra de Deus diariamente, é na oração diária, é no santo texto, é na adoração, é na santa Eucaristia que eu me coloco no altar do Senhor. E a gente reconhecer diante de Jesus as nossas fragilidades. Nossa fragilidade: Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas, de tratar as pessoas, eu tenho essas limitações. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor. Me ajuda, Senhor, todo dia na oração, na palavra, eu ser uma pessoa diferente, transformada, uma pessoa acolhedora, uma pessoa fiel ao Senhor, uma pessoa diferente. É isso que a gente tem que fazer. E no Evangelho acontece a mesma coisa, né? De discriminação. Um homem que não ouvia e nem falava, né? Um surdo, veio até Jesus. E Jesus abriu os ouvidos e abriu a boca para ele poder falar e escutar as palavras de Jesus do Evangelho. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, que essa palavra hoje nos ajude a entendermos que na comunidade, né, como batizados, como filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O único mestre, vejam bem, preste atenção, o único mestre na comunidade, na igreja, é Jesus. Ninguém aqui é mestre. Quem se disser que é mestre, já sai da comunidade, porque deixa de ter Jesus como Salvador e Redentor. Porque o único mestre é Jesus. E todos nós somos discípulos, todos nós somos irmãos, filhos de Deus. E é isso que a cada dia Jesus quer que tenhamos essa sensibilidade para transformar a nossa vida, o nosso coração e sermos fiéis ao Senhor, né? Amar a Deus e amar ao próximo. São os dois mandamentos que um não está, né, desalinhado do outro. Os dois estão juntos, estão unidos. Quando eu amo a Deus, quando eu faço a experiência com o Senhor, quando eu venho aqui ter um encontro com o Senhor no altar, eu tenho também um encontro com os irmãos da comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.